celular é muito bizarro. Bom dia, pessoal. Nossa senhora, meu cabelo tá horrível. Olá. Deixa eu pegar o material de vocês aqui. Eu tenho duas coisas para salvar. Explicar para vocês antes da gente finalizar. Tá, eu vou finalizar com vocês. Vou tentar, pelo menos, eu vou buscar finalizar as questões da Química 1, tá bom? A gente vai finalizar aquele capítulo 11, mas antes de eu falar isso, antes de eu falar do capítulo 11, eu vou só explicar uma coisa. Olha só, todas as atividades, elas são enviadas para vocês, né? Vocês sabem lá pelo Alunos Book, né? No caso das atividades de laboratório, não tem jeito, pessoal. A gente vai ter que, de certa forma, trabalhar com algumas atividades práticas. Eu não posso ficar simplesmente utilizando todo as aulas de laboratório para falar de aula de química, né? Eu tenho que, como ela é laboratório de ciências da natureza, a gente vai ter que misturar um pouquinho aí as informações, tá? 2 minutinhos eu inicio a aula. Só esperar o pessoal chegar. Então, o que eu fiz? Durante as semanas, eu tô, né, não vai ser toda semana, mas de 15 em 15 dias, por enquanto, nesse momento, vocês vão ter práticas. Essas práticas, evidentemente, não vai ser a prática como a gente está acostumado a fazer dentro do laboratório. Ela vai simular, ok? Isso significa que nós vamos ter que utilizar alguns recursos computacionais para fazer o que eu estou solicitando. Nessa primeira prática, a gente vai ter que fazer, tá lá no Alunos Book. Entrem no Alunos Book, faça o download do arquivo. O arquivo está em formato Word. Ele é um arquivo que vai trabalhar os conceitos de solução. Para que vocês, olha só, vou dar uma explicação bem rápida e bem sucinta. Para que vocês consigam trabalhar com esse arquivo, né, responder, na verdade, ao que eu estou pedindo, eu disponibilizei no arquivo um link. Eu vou mostrar aqui agora a minha tela para vocês. Eu disponibilizei no arquivo um link que vai ser direcionado para uma dessas simulações. No caso de vocês, eu direcionei a simulação de vocês, o link de vocês, para essa simuladora aqui, de concentração. O site é esse que está aparecendo aqui, tá? Da Universidade do Colorado. É um site que eu já até mostrei para vocês, a gente já até utilizou ano passado, onde a gente consegue simular algumas coisas, tá? O que vocês vão fazer? Presta bastante atenção. Vocês vão fazer o download do arquivo. É como se fosse uma aula prática de laboratório, só que você não vai, né, estar ali dentro do laboratório propriamente dito. Você não vai produzir um relatório, né? A intenção não é você produzir um relatório. A intenção é que você responda as questões. Ele já está estruturado mais ou menos num formato de relatório, tá? Então eu pedi ali para que vocês coloquem apenas os resultados. Para que vocês utilizem ou consigam chegar aos resultados, vocês precisam manusear, manipular aqui o simulador. Para utilizar ele é só vir no site, né? Tem lá o link, quando você clicar no link que está no arquivo, você vai ser direcionado diretamente para cá, tá? Eu já fiz o teste. Você clica em play, vai abrir, né? Vai fazer o carregamento. Eu vou explicar rapidamente a funcionalidade, tá? O que é cada coisa, tá? Rapidinho. Torneirinha para adicionar solvente. Válvula para retirar solvente. Ó, adiciono solvente, retiro o solvente. Marcação de volume, sendo que o volume máximo é 1 litro. Tudo bem? Preste bastante atenção. Evaporação do soluto, evaporação do solvente, tá? Então aqui a gente evapora o solvente.
É importante que eu já pedi para utilizar. Recipiente. Opa, deixa eu tirar essa telinha daqui. Recipiente com soluto. Aqui ele está marcando suco em pó. Você tem diversas opções aqui. Então, aqui é um menu de opções de soluto. Então, eu posso trocar o soluto para qualquer um. Lá na atividade, eu fui orientando qual que eu quero. Você pode utilizar ele tanto no... Se alguém estiver perguntando alguma coisa, pessoal, eu vou solicitar a partir dessa aula de hoje que todas as perguntas sejam feitas por voz, tá? É muito ruim, às vezes, ficar olhando ali o chat, porque ele não está exibido aqui igual no Google Meets, e aí fica ruim eu ficar clicando, parando para ir lá clicar, visualizar uma pergunta. Tem uma pergunta, liga o fone e faça a pergunta, tá? Ó, não vou nem olhar o que está lá escrito no chat. Então, veja bem. Solução, eu tenho o material no estado sólido ou o mesmo material, só que agora em solução. Então, atenção, porque eu também peço para brincar com esses dois tipos de condições físicas do seu soluto. O que é esse carinha aqui? É o medidor de concentração. Isso daqui é o medidor e esse daqui é o painel, né, que exibe a concentração. Para que o medidor, olha só, isso é muito importante na hora que você estiver fazendo a prática, hein? Para que o medidor exiba aqui no painel a concentração, ele tem que estar posicionado dentro do solvente. Ele não pode estar fora da solução, ele tem que estar dentro da solução, independente do volume dela. Se eu reduzir o volume da solução até aqui embaixo, aqui, para eu descobrir a concentração, eu tenho que posicionar o medidor aqui no soluto, olha lá. Aí o painel exibe. Toda vez que eu... Deixa eu só aumentar um pouquinho. Toda vez que eu adicionar soluto, acontece uma variação na concentração. Então, bastante atenção, eu só estou explicando a funcionalidade. Ah, errei tudo lá. Se eu quiser resetar, reseto, né? Reseto tudo. Volta tudo ao seu estado inicial. Então, adição de soluto, adição de solvente, remoção de solvente, tem diferença, tá? Entre a evaporação do solvente e a eliminação aqui da solução, na verdade, né? Não vou nem falar do solvente, vou falar da solução, tá? Então, ó, elimino solução, evaporo o solvente da solução, preste bastante atenção, exibo a concentração, modifico o soluto, condição física do soluto, reseto as opções. Beleza? Tendo em vista isso, a gente pode dar sequenciamento. Alguma pergunta na funcionalidade? O que é para fazer? O que é para fazer que você está falando isso? Você tem que ir lá na aula de laboratório do Tarefas Online. Tarefas Online, ó. Alunos Book. Baixar o arquivo, responder às questões no próprio arquivo e aguardar. Está escrito lá, aguarde. Aguarde porque eu vou passar para qual meio vocês vão me enviar esse arquivo. Mas faça, porque eu tenho um prazo lá até o dia 31, se não me engano. Não sei, eu não lembro o prazo. Até o dia 31 desse mês para fazer todo esse processo. Tá? Então fique atento. Podemos? Alguma dúvida? Se tiver, liga o fone e fala. Senão eu vou voltar a explicar aqui o nosso conteúdinho de química orgânica. Você vai mandar isso hoje? Já tá lá, já tá lá, publicado. No meu não apareceu, não. Uai, como não? Eu tô aqui no portal. É Alunos Book. É? No Alunos Book, sim, eu Você entrou na publiquei. sala de aula? Na sala de aula. Sala de aula. Isso, lá no mural da sala de aula. Oi. Nos alunos do Book vai ter uma atividade para mandar para essa experiência, para essa prática. Não, e também outro link para mandar fazer os exercícios, responder as questões. Não, lá tem um arquivo com tudo dentro. Você só vai baixar o arquivo e responder o arquivo. As questões já estão dentro do arquivo. Beleza, então, obrigada. Tá? Você faz o arquivo, tá, pessoal? Precisa do Word ou de... Eu aconselho o Word, né? Precisa do Word, faça o download no próprio formato do Word e responda, igual a gente fez numa lista de exercício anterior aí,
tá? Que nós estávamos fazendo no semestre passado. Beleza, tendo visto isso, vamos continuar aí o nosso estudo das funções orgânicas, tá? Agora entrando aqui no caso dos fenóis, ontem a gente viu uma função só, os álcoois. Vamos tentar ser mais... Oi. Dá pra me ouvir? Sim. Rapidinho, é porque eu não tô vendo o arquivo. Que? Tem duas aulas. Tem uma aula que tem um arquivo e tem uma que está sem o arquivo. Porque como são duas aulas hoje no horário, eu tenho que lançar 2 vezes a mesma aula lá no Alunos Book. São 2 aulas repetidas, com o mesmo título. Aula dia 23/7. 23/7 não, pessoal. 23/7, perdão. A aula foi publicada ontem. Ontem. Dia 22/7. Está escrito assim, Laboratório de Natureza. Aula 22/7. Aula virtual de laboratório 1. Aí tem 2 aulas com esse título. Oh, meu Deus, no meu tem aula de química dia 10/7. O meu eu acho que tá atrasado. Não sei. Eu vou ver. Ô, Gustavo. Que? Tá. Então é pra já salvar achei. esse. Então é pra salvar esse trabalho e deixar salvo. Depois você Isso. vai falar pra como é pra mandar, né? Isso aí, porque eu vou organizar uma pasta só para a turma de vocês, uma pasta só para a turma da primeira série A, entendeu? Então, para eu fazer isso, eu tô tendo algumas coisas para ajustar essa semana, tá um pouco bem intensa. Então, assim que eu ajustar, eu mando para vocês. Como tem um prazo, então eu devo mandar logo no final, nessa semana, até amanhã, na verdade, eu já devo mandar esse negócio, esse link para vocês enviarem para mim o arquivo, tá bom, Sara? Conseguiram encontrar, pessoal? Se não conseguiram, depois eu vou dar uma verificada no meu Alunos Book e repasso para vocês. Posso até passar pelo grupo de WhatsApp também, caso não encontre, mas é importante dar uma olhada lá, tá bom? Se vocês não estiverem encontrando, me falem que eu vou dar uma verificada, porque ela foi publicada ontem, a aula. Né? Porque a nossa aula de laboratório é na quarta, não na quinta. Eu confundi aqui os dias. Dei uma olhadinha. Se não encontrarem, eu envio o arquivo pelo WhatsApp. Pode ser? Beleza? Então vamos lá. Sim. Então, ó, fenóis é o segundo classe de contém mais 2 cetonas, cetonas e éteres, tá? Os fenóis, vamos ser mais rápidos. O que são mais rápidos que eu falo assim? Mais rápidos, mas com qualidade, evidentemente. Senão, né, não adianta ser só rápido. Fenóis. Primeiro ponto de quando a gente lê isso daqui, né? Então, veja que ele é os fenóis, não o fenol, mas um grupo de, um tipo de fenol é utilizado em processos ou em materiais para fazer limpezas aí, dermatológicas, né? Também são utilizados em protetores solares, essas coisas assim. Então, a gente tem como desinfetantes, enfim, a gente tem uma série de aplicações para essas substâncias químicas classificadas como fenóis. Os fenóis, eles também são caracterizados pelo grupo hidroxila, só que tem uma diferença do álcool, lógico, porque senão seria tudo álcool, não precisaria fazer 2 coisas, 2 funções diferentes. O fenol, ele é caracterizado, poxa, nem peguei o meu lido bichinho aqui. O fenol, ele é caracterizado por um anel benzênico, no qual, nesse anel benzênico independente, nesse anel benzênico, a gente tem ligado a esse anel benzênico um grupo OH. Isso é um fenol, tá? Esse é o fenol mais simples. Esse daí, tá? Existem outros. Depende da quantidade de hidroxila, depende do número de anéis benzênicos, mas é importante perceber que a hidroxila, ó, marque isso aqui no livro, ó, mas no primeiro, ou seja, enofenol, no segundo, um carbono insaturado do anel benzênico. Então, a gente tem a hidroxila ligada a um carbono insaturado do anel benzênico. Como que eu reconheço? Basta observar a presença de um anel benzênico na minha molécula e desconfiar se, quando eu observo a presença do anel benzênico, eu desconfio que ali tem o fenol, mas não é prova, é apenas uma evidência. Quando eu vou lá
e verifico se diretamente ao anel benzênico, independente do carbono, tá? Diretamente nós temos um grupo OH, aí eu estou diante de um fenol, tá? Então esse é o reconhecimento. Fenóis são compostos orgânicos que apresentam uma ou mais hidroxilas ligadas diretamente ao átomo de carbono do anel benzênico, tá? Então muita atenção a essa parte que é a parte do reconhecer. Aqui a gente tem um anel benzênico, só que não há diretamente ligado a esse anel o grupo OH. Então ele não é um fenol, tá? Só pode ser fenol se, e somente se, houver essa caracterização aqui. Um grupo OH, né, hidroxila, ligado diretamente ao anel benzênico. Reconheço. Depois do reconheço, vamos para a nomenclatura. Bom, nomenclatura do anel benzênico. Nomenclatura do anel benzênico a gente já viu nos compostos em que o anel benzênico é a cadeia principal, né? Como que eu vou saber isso, professor? Normalmente, ó, via de regra, por padrão, quando você tem uma cadeia carbônica que tem um anel benzênico e uma sequência muito elevada, digamos assim, de 6 a 7, até 5, de 5 a 7 átomos de carbono ligados a essa cadeia, a esse anel benzênico, normalmente esse anel benzênico que está ligado à cadeia de carbonos aí de 5 acima, é uma ramificação, tá? Muita atenção a esse critério de diferenciação das cadeias principais. Mas no caso aqui do fenol, quando se trata especificamente de um fenol, a gente tem que lembrar que ele vai ser ali digamos, a cadeia principal da minha molécula. Como que eu faço a nomenclatura destes compostos? Basta lembrar como é feita a nomenclatura para os compostos que têm o anel benzênico. Então, veja bem, se você tem simplesmente isso daqui, o nome dele é fenol. Isso é um fenol. O nome dele, fenol. É esse o nome dele. Fenol. Fenol. Esse é o nome dele. É o mais simples. Tá? Agora, se o seu fenol, né, se nessa cadeia aqui a gente tem, por exemplo, ou que seja qualquer tipo de ramificação ligada a essa cadeia aqui, aí a gente já tem que começar a dar números aos átomos de carbono. Se eu tiver mais de uma hidroxila também, que seja aqui, eu também tenho que dar números aos átomos de carbono. Como que eu começo a numeração? Se forem 2 ou mais hidroxilas, né, você pode começar a numeração de qualquer uma delas, independente. Lembrando sempre que eu tenho uma sequência. Por exemplo, aqui eu tenho 3 hidroxilas, isso é um fenol, né? São 3 ligadas diretamente ao anel benzênico. Se eu quiser numerar esse composto, eu tenho 2 sequências. Ou eu posso vir para cá, no sentido anti-horário, ou eu posso vir no sentido horário. Então, ó, se eu vir para o sentido horário, essas duas aqui, ó, fica no 5 e no 4. Se eu faço a numeração para o sentido anti-horário, elas já ficam na 3 e na 4. Então, qual a numeração preferível? A que deixa sempre as ramificações, insaturações, grupos funcionais em menor valor de numeração dos átomos de carbono. E aí, como é que você faz para dar o nome desse cidadão aqui? É muito simples. Olha lá, ó. Você indica a posição dos átomos, dos grupos hidroxilas. Então, aqui a gente tem... Cadê? Texto. Nós temos 3 hidroxilas. Uma na posição 1, uma na posição 3 e uma na posição 4. Então, é 1,3,4 tri. Ó, tri porque são 3. Oxe, Cristo. Tri. Hífen. Hidroxi. Então, veja que o nome
Nesse caso aqui, ó, 1-hidrox, 1-hidrox. Veja que é hidrox alguma coisa. Hidrox, benzeno. Hidrox, benzeno. Tudo bem? Então, a gente tem essa nomenclatura hidrox na hora que você vai escrever o nome de um fenol. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Agora, imagine que a gente tem uma cadeia carbônica aqui, ligada aqui. Lembra que ainda mantém aquela orto, meta, para, tá bom? Não tem diferença não, tá? Vou numerar, começando sempre aqui pela hidroxila. Ela é o grupo funcional, ela tem prioridade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como a gente agora está trabalhando com um fenol ramificado, como que eu faço para dar nome para esses caras? Olha só, fenóis ramificados, ó. Sempre perceba que há um padrão. Eu sempre começo com o nome hidrox. Primeiro eu indico a posição da hidroxila, onde ela está, porque ela é o meu carro-chefe aqui, na verdade, o meu grupo funcional, que eu quero dizer. Perceba o seguinte. Perceba que aqui eu já dei uma modificada das regras gerais. Lembra? Lembra? Nas regras gerais, quem eu colocava primeiro? O nome das ramificações. Então, se você fosse chegar aqui, você poderia falar assim, pela regra geral que eu aprendi, primeiro eu nomeei as ramificações. Então, ficaria 3 é uma ramificação com 2 carbonos, 3 etil, 1 hidrox, benzeno. Só que, no caso dos fenóis, a regra de nomenclatura pede que, primeiro, ao invés de você indicar a posição das ramificações para os fenóis, por isso que eu falei, cada função vai ter uma regrinha que vai mudar ali as regras gerais. Para os fenóis, você primeiro indica as posições de todas as hidroxilas. Então, aqui nesse caso, é um hidrox. Pronto? Aí no carbono 3, etil, benzeno. Deixa eu tirar daqui. Beleza? Cadê? Tem alguém perguntando alguma coisa no chat? Se tiver, me pergunta pelo áudio, que eu não vou olhar o chat, não. Perguntas. Tá, volta lá rapidinho, um minutinho. Volta. Ó, lembrando que a numeração ainda respeita a ordem das menores, etc. Se tiverem outros grupos aqui, continuo fazendo a mesma coisa, só que lembrando que eu começo sempre a nomenclatura, no caso dos fenóis, ó, indicando a posição primeiro das hidroxilas para depois seguir as ramificações, tá? Presente na cadeia. Oi. Até se fosse um etil, primeiro ia vir hidrox. Independente das ramificações. Eu achei que era em ordem alfabética. Não. Aqui, ó, eu não botei um etil aqui, né, nesse exemplo, né, porque é só uma modificação no caso aí para os fenóis. Ó, vale ressaltar que ainda a gente tem lá a posição orto, meta e para, tá bom? Então, atenção, orto, meta, para ainda, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ainda temos essas ramificações, essas colocações, essas regras ainda devem ser obedecidas. Propriedades, aí você tem que sempre lembrar, quando a gente trabalha com ponto de fusão, ponto de ebulição, você tem que lembrar comparado a quê. Então, veja bem, pontos de fusão e ebulição. Fenóis simples tem baixo ponto de fusão e elevado ponto de ebulição, tá? Aí você tem que lembrar que comparado ao quê? Comparado a quem? Tá? No caso aí, se ele compara entre os fenóis, entre eles, entre todos os fenóis que existem.
Se eu pego aqueles fenóis com menor massa molecular, né, com menor volume atômico e etc., esses menores, que têm uma baixa quantidade de carbono, né, todo aquele contexto que a gente viu ontem no álcool, esses menores eles vão ter um ponto de ebulição muito elevado. Por quê? Devido às interações de hidrogênio. E aí a gente tem fenóis com maiores quantidades de carbono, né? Ou seja, aqueles fenóis que têm muitos anéis benzênicos na sua estrutura, muitos outros átomos de carbono também como ramificação, eles tendem a ter interações intermoleculares mais fracas, mesmo tendo ali o grupo OH. Então, o ponto de ebulição ele diminui em relação àqueles que têm menos átomos de carbono. Veja que eu estou sempre comparando, né? A quem? A um álcool, a um aldeído, a uma acetona. Então, quando você compara pontos de fusão e ebulição, por exemplo, de substâncias químicas de funções diferentes, primeiro você analisa os grupos funcionais, se é possível ou não ocorrer a presença de ligações de hidrogênio. Segundo, você analisa o tamanho da cadeia carbônica, né? Porque quanto maior o volume de átomos de carbono, menor são as interações entre moléculas, então o ponto de ebulição tende a ser menor desses compostos, tá bom? Tende. Tudo é uma tendência geral que eu estou falando aqui, mas tudo tende. Aí por que você fala tende? Você inventou agora de colocar essa palavra tende em tudo. Porque tem situações no laboratório que fogem desse contexto, gente. Tem situações que eu consigo, inclusive, por exemplo, vou dar uma situação clássica. A teoria fala que, por exemplo, os gases nobres não fazem ligações químicas porque ele tem 8, né, de 2 a 8 elétrons na camada de valência. Tem suas camadas de valência completa. Mas no laboratório eu consigo fazer ele se ligar. Eu consigo criar compostos de xenônio, de neônio, e aí? De criptônio. Eu consigo fazer isso no laboratório. Então, tudo tende. Ah, por que tende? Porque há condições laboratoriais que me permitem transformar essa situação. Aí modifica um pouquinho. Mas isso são condições específicas, né? São processos não espontâneos e etc, e etc. Mas é um processo. É uma possibilidade de reação que acontece. Então, toda vez que eu falo isso daqui, tende, né? É uma tendência geral dos compostos. Naturalmente, eles agem assim, mas pode ser que mude por algum fator, tá? Principalmente ações laboratoriais. Fases de agregação. Fase de agregação, os menores são líquidos, tá? Possuem baixo ponto de fusão, e os maiores, obviamente, porque você já tem um anel benzênico com 6 átomos de carbono. Quanto mais anéis forem entrando ali, mais carbonos, então mais volume, mais sólido eles vão se tornando, tá? Não temos fenóis gasosos, tá bom? São menos densos que a água. Solubilidade, olha que bacana. Possuem baixa, veja que eu falei, é igual ao álcool. Possui baixa ou nenhuma. Baixa, quando eu tenho, por exemplo, um fenol simples, vamos supor. Deixa eu pegar aqui em cima, que tá, senão eu vou ter que ficar dando Ctrl Z ali direto. O fenol simples, né? Então tem uma baixa interação, esse daqui também. Esse não. Esse já tem uma baixa, mas se eu comparo esse cara aqui, por exemplo, com esse, qual dos dois tem uma maior tendência em interagir com a água? Né? Qual dos dois se tornaria um pouco mais solúvel que o outro? Um pouco mais, não é grande, mas é um pouco mais. Se eu te pedisse para colocar em ordem crescente de solubilidade, quem viria primeiro? Esse daqui. Se eu comparo a quantidade de grupos hidroxilas, aqui tem mais. Então ele realiza mais interações. Então ele tende a ser um pouco mais solúvel do que o fenol comum, tá bom? Então bastante atenção a essas visualizações das moléculas. Solubilidade, falei, e aplicação aí, desinfetante, né? Esses materiais que a gente tem em cima aí no banheiro, esses materiais, não tem, os desinfetantes mesmo que passam vendendo, a gente compra no supermercado, eles são à base de fenol, aquele cheiro lá característico, na verdade, não. Não aquele ali. Porque aquilo ali é um aroma artificial embutido mas a base química dele é um fenol, tá? E uma série de outras coisas.
E uma aplicação muito importante, a formação do ácido acetil salicílico. A gente iria fazer essa prática nesse semestre. A gente iria produzir aspirina, né, que é o ácido acetil salicílico. Não para tomar, tá? Porque, evidentemente, o que a gente ia produzir apenas o princípio ativo dela. Mas, infelizmente, não temos condições de fazer isso, no sentido de que a gente não está tendo aula laboratorial. Perguntas, que eu vou passar para o éter. Não? Não? Então vamos lá. Éteres. Éteres são compostos orgânicos formados por uma cadeia carbônica heterogênea, na qual o heteroátomo da cadeia é o átomo de oxigênio. Eu vou começar a usar esses termos técnicos mesmo. Aí tem gente que fala comigo assim, mas professor, você não acha que é muito difícil você ficar usando esses termos técnicos com eles? Não, não acho não. Porque quando você for ler a questão, vai estar esses termos lá. Não adianta eu ficar aqui falando bonitinho, lindinho, facinho. Aí você chega lá, vai ler uma questão e você não entende o que está lá porque eu não falei o termo técnico com você. Então, sim, vamos estudar do jeito técnico. Ou seja, éteres são compostos químicos formados por uma cadeia heterogênea, cadeia carbônica heterogênea, na qual o heteroátomo da cadeia é o átomo de oxigênio. Ponto final. Isso é um éter. Tá aqui. Como que eu localizo? Olha, é um átomo de oxigênio que está no meio, separando 2 ou mais carbonos da minha cadeia. Seja ela aberta, seja ela cíclica. Tanto faz. Por exemplo... Oh, meu Deus, o que eu tô... Ai. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó. Isso é uma cadeia carbônica. Isso é uma cadeia... Opa! Isso é uma... Cadê o átomo de oxigênio? Eu quero botar ele aqui, caramba. Ah, tá. Isso é uma cadeia carbônica heterogênea, onde o heteroátomo é um átomo de oxigênio. Isso é uma cadeia carbônica fechada. Isso é uma cadeia carbônica heterogênea e fechada. Ambas são éteres. Tá? Ambas são éteres. Tá? Então eu identifico dessa forma. Para nomear, aqui vem as brincadeiras que começam tudo. Olha só, pessoal, para nomear o éter, perceba que cada função está aparecendo uma regra a mais além daquelas outras todas que a gente estudou no capítulo 5, tá? Eu uso elas para cada função. Então vamos lá. Para nomear oficialmente os ésteres, é preciso seguir esse esquema aqui. Eu vou deixar ele exibido aqui. Você vai colocar o prefixo correspondente ao menor número de átomos de carbono, terminando com o sufixo ox. Depois, você vai adicionar a essa palavra o nome do hidrocarboneto correspondente ao maior número de átomos de carbono. Vamos ver isso na prática. Rapidinho, vou apagar aqui. O que ele quer dizer com isso? Quando a cadeia carbônica é heterogênea, você consegue visualizar, estou marcando o átomo de oxigênio aqui. Você consegue perceber que o átomo de oxigênio, ele divide a cadeia em duas partes? Certo? Ó, o átomo de oxigênio divide essa cadeia carbônica, ó, nesse pedaço que está à esquerda, aqui. Nesse pedaço que está à esquerda. Ah, sacanagem. Nesse pedaço que está à esquerda e nesse pedaço que está à direita. Olha lá, ó. Vou pegar mais modelos aqui, ó. Uma porção de cadeia carbônica à esquerda do átomo de oxigênio, uma porção de cadeia carbônica à direita do átomo de oxigênio. Uma porção de cadeia carbônica à esquerda,
à direita, à esquerda, à direita. Então, esse é o ponto. Você vai olhar para o átomo de oxigênio, vai procurar qual das duas porções, direita, ou esquerda e direita, da cadeia carbônica é a menor. Tá, aí eu venho aqui. Olhando para esse modelo meu aqui, a menor é essa aqui, não é verdade? Que tem 2 carbonos. Essa parte direita tem 3. Beleza. Então, para eu começar a dar o nome, eu venho aqui, ó, prefixo da menor porção da cadeia, né? No caso aqui, o lado esquerdo. Et. Seguido da palavra ox, etox. Agora, eu vou dar o nome de hidrocarboneto para a cadeia maior. Então, é o etox 1, 2, 3, prop. Todos fazem ligações simples. Como é um nome de hidrocarboneto, então esse é o etoxpropano. Tudo bem? Para todos os casos, olha lá. Ó. Para todos os casos. Se por acaso há uma ramificação, qualquer que seja, você sempre tem que dar número à cadeia. Então veja aqui, ó. Eu tenho a numeração aqui, perceba que tem uma numeração. De onde essa numeração parte? Ela parte do carbono mais próximo ao grupo funcional. Ah, professor, por que ele não colocou aqui? Porque não tem como eu numerar 1, 2, 3. Ou eu faço uma sequência ou eu faço outra. Tanto faz, poderia começar por esse daqui também, dá no mesmo, tá? Então, ó, 1, 2, porque esse carbono aqui está mais próximo ao carbono que contém o grupo funcional. Então, 1, 2, 3. O mesmo acontece aqui, ó. Beleza? Lembrando que aqui você tem que dividir a cadeia carbônica em 2. E a partir dessa divisão, você faz a nomenclatura. Como que você vai pegar todas essas regras de nomenclatura, pessoal? Cara, vou te dar aqui, ó. Ao exercício 5 para a sala. Todos os capítulos vão ter exercícios com esse formato aqui. Ele pede para você escrever a nomenclatura IUPAC, que é usual, Faça. Faça eles mesmo, faça mesmo. Eu estou falando para fazer mesmo. Tá? Não tem como você aprender regra de nomenclatura comigo apenas explicando. Não dá. É impossível. É impossível porque não tem como. Não tem como porque embola, olha só. Embola no sentido assim, você tem a regra para os fenóis, você tem a regra para o álcool, você tem uma outra nova regra agora para os éteres, onde você posiciona, olha para o átomo de oxigênio, divide a cadeia em 2 porções, dá o nome da menor cadeia, seguido do sufixo ox, e dá o nome da maior porção de carbonos da cadeia, seguido de um nome de hidrocarboneto para essa porção. Então, mudou bastante coisa daquilo que eu vi lá no início, que era só pegar prefixo, sufixo, infixo, nome de ramificação, nome de insaturação. Mudou. Veja que mudou. Então, se mudou, você tem que fazer para ver o que mudou. Senão, seu cérebro não vai associar as coisas, tá? A nomenclatura usual, na qual você usa a palavra éter, seguida do nome dos grupos substituintes ligado ao oxigênio com o sufixo ico. É bem simples, ó. Éter é o oxigênio. Aí, Camille, agora organizando em ordem alfabética, ó, é éter, etílico, metílico. Éter, fenílico, metílico. Éter, tá vendo as 2 cadeias iguais, ó? 2 carbonos, dietílico. Éter, ó, 2 cadeias carbônicas iguais ao lado dos oxigênios. Éter, dimetílico, porque as 2 são formadas por 1 carbono cada um. Aqui as 2 são formadas por 2. E assim sucessivamente, tá? Então, em relação à nomenclatura dos éteres, tem que ficar atento que há uma modificação.
você fixa o átomo de oxigênio, olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito do átomo, verifica qual dos dois lados é a maior sequência de carbonos e a menor. Começa o nome pela menor sequência, então aqui a gente tem um metox, deixa eu pegar uma noteira aqui. Ó, metox, etano, metox, benzeno. Aqui as duas são iguais, ó. Então, tanto faz. Etox, etano. Aqui a gente já tem uma regra de numeração. O carbono que está mais próximo ou o carbono que contém, que está ligado diretamente ao O, recebe o numeral 1. Então aqui a gente tem, 1 metox, propano. Carbono mais próximo ao carbono ligado com o oxigênio. Tanto faz aqui, tá? 1, 2, então é o 2 metox, propano. Tudo bem? Agora deixa eu dar um Ctrl-Z em tudo isso aqui. Beleza? Gustavo, quando eu abri o negócio aqui, eu tô olhando para ele aqui no Alunos Book, aparece que você, tipo assim, você botou atividade, só que não aparece nenhum arquivo em anexo. Tem duas aulas iguais. Tem uma delas que não tem mesmo não, porque né, eu não repeti o arquivo. Tem duas aulas com o mesmo nome, dá uma conferida aí. Ah, achei. Aí tem uma, a primeira aula, né? Uma delas tem um arquivo. Conseguiu encontrar agora, Nádia? Encontrei, obrigada. Nada. Então, Gustavo, pessoal, oi. Você pode fazer uma com insaturação? Com insaturação? Uhum. Tá, posso. O que você quer saber da insaturação? Vamos supor, tem uma insaturação aqui. Me diz. O que você precisa saber daí? Que vai Ora, colocar. você vai dar números, como? Lembrando que o carbono que contém o oxigênio é o primeiro. Olha lá, 1, 2, 3. Então, aqui a gente ficaria com... Cadê? Ai, meu texto. Então, aqui a gente ficaria, ó, etox. Esse é o etox. Então, é 1 etox. Remete, não. Isso é um Ah, tá, etox. 2. Sim. Prop 1 eno. Mesma coisa. Sim. Ok, obrigada. Ok? Uhum. Dificilmente vocês vão verem éteres com duplas e triplas ligações, tá, pessoal? Isso torna a o oxigênio ali já... O oxigênio ele já é já deixa ela um pouco reativa. Se você coloca uma dupla aqui, então, você está deixando ela extremamente... Gustavo, e quando tiver uma ramificação? Aqui. Isso pode ser considerado uma ramificação. Você começa a numerar a partir daqui, ó, do carbono mais próximo ao carbono com oxigênio, ó. Aqui, ó. Quando não tem ramificação, você meio que considera, vamos dizer, igual esse primeiro ali, Sim. esses dois Uma carbonos cadeia. como a principal, né? Isso. Só que você considera tudo isso a cadeia ligada ao oxigênio, porque tudo vai estar ligado ao oxigênio, entendeu? Se tiver uma ramificação, se tivesse uma ramificação mais profunda, sei lá, aqui, uma ramificação mais profunda aqui da cadeia, né, que seja aqui, e tem um oxigênio aqui. O que você faz? 1, 2, 3, 4, né, que é a maior sequência. Aí você vai dar, ó, tá vendo que essa ramificação ela já não tá igual àquele outro exemplo ali do livro, tá ligada aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2. Então, é o 1 etox, né? Porque é a menor cadeia aqui. 1 etox, não, perdão. 2
metil, 1-etox, aí dá o nome aqui. 1, 2, 3, 4, butano. Tá? Mesma coisa. Não muda. Tudo bem? Tranquilo? E aí, acetonas, tá? Acetonas, elas são classificadas como grupos funcionais que têm funções orgânicas que têm o grupo carbonila ligado a uma cadeia carbônica, tá? Grupo carbonila é representado pelo C-dupla-O, muita atenção à carbonila, porque ela aparece em várias funções. E para você dar o nome das cetonas, olha lá, ó, C-dupla-O, tá? Isso daqui, ó, o C-dupla-O, ele sempre tem que estar entre 2 carbonos, tá? Ó, perceba que ele nunca está na ponta, nem em nenhuma outra posição. Ele sempre está no meio de 2 carbonos. Então, a carbonila é um grupo funcional que representa cetonas e aldeídos. Só que no caso das cetonas, ela vai estar posicionada no meio, né, entre carbonos na cadeia. E no caso dos aldeídos, ela vai estar na ponta. Para dar o nome das cetonas, é bem tranquilo. Você usa prefixo, infixo, seguido da terminação ona. Aqui não tem muita diferença no caso das cetonas, tá? É simplesmente, ó, as mesmas regras anteriores que a gente aplicou nos álcoois, as mesmas. E as anteriores, não há nenhuma modificação muito gritante. A única modificação aqui é a presença do grupo funcional, que aí você numera a cadeia a partir da extremidade mais próxima ao grupo funcional. Então, por exemplo, ó, uma cadeia com 5 carbonos. Aqui, nessa porção da cadeia aqui, ó, tem uma cetona. Então, você numera normal, já que esse carbono aqui ele faz parte da cadeia, então você numera normal, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pent, todas as ligações são simples. No carbono número 2, tem uma cetona. Pentan 2-ona. Se fosse ramificado, você tem, ó, um hidrocarboneto ramificado. Gustavo, mas qual a diferença dessa pentanona aí da butanona? Tipo, porque no número... Olha sua pergunta. Fala de novo a sua pergunta. E o que você falou na pergunta? Os nomes. Butanona e pentan 2-ona. Qual a diferença entre eles? Tô falando não no quesito de que uma tem 4 e outra tem 5. Tô falando, tipo, por que não numerou também na Aqui na butanona, você... tá. Porque aqui na butanona, pessoal, a butanona, ela... Tipo, a menor cetona, não existe cetonas com menos de 3 carbonos. É impossível eu colocar o C-dupla-O entre 2 carbonos só. Tem que ter no mínimo 3. Então, a menor cetona de todas é a propanona. A butanona, em especial, por que eles suprimem o 2 daqui? Porque tanto faz, ou esse carbono vai estar aqui, ou ele vai estar aqui, entendeu? Então, em qualquer direção que você colocar, fica butan 2-ona. Então, independe, não muda o nome do composto. É diferente da pentanona aqui, da pentan 2-ona. Por quê? Porque esse carbono aqui, ele poderia estar no 3. Entendeu, Camila? Então, ficaria pentan 3-ona. Na butanona, não faz diferença você colocar ele aqui ou aqui. Então, tanto faz. Vai ser sempre butan 2-ona independente. Já na pentanona, não. Quando tem 5, aí essa carbonila ela pode mudar de posição. Ela pode vir para a posição 3. Ó. E aí você tem, ao invés de pentan 2-ona, você tem a pentan 3-ona, que é diferente. Entendeu agora por que há ou não a supressão? Mas você pode colocar, tá bom? Só não é obrigatório aqui no caso da butanona e nem da propanona. Da propanona por quê? Porque ela é a menor cetona de todas. Não tem cetona menor do que 3 carbonos. E da butanona por quê?
porque só há uma possibilidade, duas, né? A possibilidade é essa e essa, para a inserção da carbonila. Então, independente dos 2 carbonos onde ela aparecer, sempre vai ser 1, 2, butano 2 em qualquer direção, entendeu? Agora, na pentanona, não, eu tenho que identificar. Por que que eu necessito identificar? Porque a carbonila, ela pode estar posicionada aqui no carbono 3, tá vendo? Da cadeia. Então fica 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, independente. Independente. Mas só que já é o carbono 3, não é o carbono 2. Sacou por que que eu tenho que colocar aqui? Respondi a sua dúvida? Sim? Não? Sim, não. Preciso de uma. Camille, que me perguntou. Não, só tipo. Tipo assim, acho mais fácil colocar, já que coloca pra tudo. Não, né? pode ou não pode, mas você entende que é independente? Independe. Porque independente do local que você colocar o C dupla O, imagine que ele vai vir aqui, ó. Vai ficar 1, 2, butano, 2, zona, independente, tá vendo? Ele não tem outra posição a não ser o carbono 2 da cadeia, não tem outra. Agora, na pentan 2 zona, a carbonila ela pode estar ou no carbono 2 ou no carbono 3. Então aí eu preciso colocar, porque pentan 2 zona é uma coisa, pentan 3 zona é uma coisa totalmente diferente. Entendeu? O porquê que há essa supressão é igual lá no caso do álcool, lembra que eu falei que quando a hidroxila aparece no carbono número 1, tem autor que suprime, tem autor que não, tá? Fica a seu critério. Normalmente se suprime porque não faz diferença. Ah, mas se eu escrevesse butano 2 zona, tá errado? Não, tá certíssimo. Só que independe do local, entendeu? Porque a carbonila ela nunca pode aparecer aqui na ponta. Ela nunca pode aparecer nos carbonos da extremidade. Tá? Então, ela vai aparecer ou nesse ou nesse. Independente dos dois, sempre vai ser butano 2 zona. Aqui não. Aqui, ó, ou ela pode aparecer no 2 ou ela pode aparecer no 3. Aí muda. Aí eu preciso indicar. Entendeu, Camille? Obrigada. Tá? É mais uma coisa assim, não é nem em questão de regra, é mais uma coisa assim de simplificação da regra, vamos colocar assim, tá bom? Beleza? Se tiverem 2 grupos cetonas, lembrem de indicar e colocar o prefixo "di". Se tiver ramificação, cadeia insaturada, mesmas regras, insaturação, faz parte da cadeia principal, grupo funcional, igual dos álcoois. Numero a partir da extremidade mais próxima ao grupo funcional e dou a sequência de números indicando a posição das insaturações e a posição dos grupos funcionais e ramificações na minha cadeia. Tudo bem? Cetona, pessoal, cetona é aquela, a acetona é a propanona, né, que a gente compra na farmácia, é utilizada normalmente como solvente esses materiais, tá? Ixi. É utilizado como solvente esses materiais. Tem a nomenclatura usual, mas ela não vem muito ao caso no caso das cetonas. Não existem interações do tipo de hidrogênio entre as cetonas, mas elas são polares por conta do oxigênio que está aqui. Então, comparado, por exemplo, a um hidrocarboneto, ela vai ter um ponto de ebulição um pouco maior. Só para finalizar, fase de agregação é de líquido até sólido, tá bom? Sólido e líquido, na verdade. Densidade são menos densas que a água e a solubilidade, elas são um pouco solúveis em água, tá? Ó, as cetonas são mais solúveis em água e em álcool do que alguma coisa. De quem? Do que aquilo que a gente vai conhecer como aldeído. Tudo bem, pessoal? Claro que a gente vai aplicar isso aqui, tá? Como assim? Eu vou fazer os exercícios juntos de vocês, mas eu preciso que vocês façam também esses exercícios em casa, beleza? Ó, eu vou dispensar vocês se vocês terem um tempinho, que vocês têm mais umas 2 aulas ainda. Quem tiver dúvida, tem 4 minutos para perguntar.
Quem tá tudo bem, tchau. Amanhã eu acho que a gente tem uma aula, será? Não lembro, eu acredito que sim. Eu tenho que olhar o meu horário. Alguma dúvida, alguma pergunta? Quer falar? Não? Pessoal? Ok? Então, ok. Beleza. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula, então. Até amanhã.